Fala galera do nosso canal, hoje vamos falar sobre dor lombar. Hoje eu vou trazer um relato do Gabriel Zancanelli. Quem acompanha o Zanca sabe que ele tem problema com hernia de disco e o quanto ele já sofreu com isso. Mas hoje eu quero contar em detalhes como foi o nosso trabalho, como a gente precisou observar detalhes mínimos no caso do Zanca em estratégias de ganho de mobilidade, fortalecimento, escolha dos exercícios corretos para que o Zanca conseguisse ir cada vez mais diminuindo a dor e o principal, principal para um atleta de alto nível, conseguir voltar a treinar em alto nível sem limitações. Então hoje vem comigo que eu vou detalhar para vocês como foi aí a passagem do Zanca por crises de hernia de disco, como a gente foi trabalhando com isso até conseguir fazer ele chegar a treinar muito pesado, ali, fazer os treinos desnecessários, remando aí com 120 quilos cada lado, sem limitações. Muito bom. Mas antes de falar de dor lombar, de incômodo, de exercícios, vou deixar uma dica para você ficar no estilo. Conheça a nova linha da Beast. A nova linha da Beast ficou incrível. Tem camisetas do P ao 6XL, isso aqui é um 6XL, então tem tamanho para todo mundo e ficou realmente top demais, tecido de primeira, as camisetas ficaram incríveis, muito detalhe, o caimento valoriza o shape, então realmente está uma linha top. O link da Beast está aqui na descrição do vídeo, clica no link e na hora da compra não esquece, utiliza o cupom PACHO. Então vai lá e confere a nova linha que ficou top. E tem também as camisetas em collab com o Pacho. Então tem as camisas Pacholock lá, feitas aí em conjunto com a Beast. Também confira a linha Pacho lá depois. Galera, então eu vou sentar que é uma história, tem bastante história aí pra gente contar. Então quando eu comecei a trabalhar com o Gabriel Zancanelli, o Zanca ele já tinha hernia de disco, ele teve hernia ainda bem jovem. Acredito que tem um fator genético ali, uma predisposição. Ele tem mais de uma hérnia. O Gabriel Zancanelli é um cara que sofre bastante com encurtamento, então é algo que tem que dar muita atenção. Se ele viaja de férias, fica uns dias sem cuidar, ele regride muito rápido nessa questão. Então é algo que sempre tem que estar dando muita atenção. Então ele já tinha assim, uma predisposição a ter isso, e isso faz com que a gente tenha que cuidar muito. Então eu vou contando um pouco do que a gente fez, mas também eu quero estar ajudando você, porque eu sei que muita gente que vai ver esse vídeo tem problema com hérnia, já teve algum incômodo, sofre de dor lombar. Então eu quero que esse vídeo, além de vocês conhecerem um pouquinho do que a gente fez, também seja útil para você que tem esse problema. Então uma das coisas que o Gabriel fez de errado, e muita gente faz, ele tinha um problema lombar, e o que ele fez? Ele se protegeu disso. Então o Zanca ele deixou de fazer uma remada curvada, em terra, uma hiperextensão no banco romano. Então quando eu comecei com ele, o grande ponto a ser melhorado do físico do Zanca eram os dorsais. A parte baixa de dorsal era fraca, porque ele na ideia de se proteger da hérnia ali, das crises que ele estava tendo, ele deixou de fazer esses exercícios. E o que acontece? Imagine a nossa coluna como o mastro de um navio. Então tem a coluna e vai ter lá o mastro lá para os dois lados que vão trazer o equilíbrio, Então de um lado seria os nossos paravertebrais e do outro lado a nossa musculatura abdominal ali, E tudo isso junto, fortalecido, vai manter, sustentado a nossa lombar, esse mastro aqui. Se você está tendo um desequilíbrio, se você não está tendo musculatura forte o suficiente para proteger sua lombar, você vai ter incômodo. Então o Zanca, pensando em não colocar exercícios que causassem dor, ele deixou de fortalecer essa musculatura. Então isso acabava prejudicando mais. Então ele não tinha uma lombar forte. Então o primeiro passo que a gente teve que fazer foi colocar exercícios que o Zanca conseguisse fortalecer a lombar dele. E isso pode ser o seu caso. Então é comum muitas pessoas falarem, Pacho, tenho hérnia, que exercício eu posso e que exercício eu não posso fazer. Eu não consigo te afirmar isso. Isso vai ser bem individual.
Já trabalhei com inúmeras pessoas, atletas e não atletas, inúmeros casos como esse, e o que a gente vê? Isso é muito individual. Então tem as pessoas que às vezes têm uma hérnia pequena, mas que causa incômodo muito grande e é um caso cirúrgico. Às vezes o cara tem uma hérnia tipo já maior e ele não tem problema com isso. Ele consegue viver normalmente, ele tem menos incômodo. E na seleção de exercícios é igual. Às vezes o cara ele vai ter muito mais exercícios que vão comprometer ele. Então se você vai fazer um exercício e sente dor, não faz. Tira ele. Aí você vai ver, tipo, alguma pessoa que tem hérnia consegue fazer um terra pesado. O Zanca, por exemplo, hoje ele tem mais de uma hérnia, ele consegue treinar tudo e muito pesado, né, sem dor. Né? Já teve casos de em momento ter alguma crise, mas ele consegue, num período que ele está bem, treinar normal. Então você vai ter que fazer o quê? Uma seleção de exercícios e você vai ter que sentir exercícios que não te causam dor e exercícios que causam dor. Então eu vou relatar para você como que foi essa seleção com o Zanca. Antes de chegar no fortalecimento, eu não posso esquecer a parte de alongamento. Eu falei que ele é um cara que já sofre mais, ele tem que dar muito mais atenção a isso. Ele já é genético dele ser mais encurtado, ter a musculatura mais enrijecida. Então ele é um cara que tem que dar uma atenção boa a isso. E no seu caso, né, eu acho que vale a pena você observar 3 grupos musculares: posterior de coxa, glúteos e ilho-psoas. No vídeo anterior a esse, se vocês voltarem alguns vídeos aqui no canal, vai ter um vídeo sobre dor lombar. Volta nesse vídeo e se você precisa entender mais sobre essa parte de alongamento, lá eu fiz um vídeo bem explicativo, onde eu falei sobre desequilíbrio de um lado e outro, quanto tempo alongar, quantas séries fazer, que dias fazer. Então ficou um vídeo bem completo. Se você precisa entender um pouco mais sobre alongamento, no caso de dor lombar, volta nesse vídeo, que lá ficou bem completo. E eu não vou repetir aqui porque muita gente vai ter visto o vídeo anterior e daí vai ver um vídeo repetido. Então, se você já viu, né, você já acompanhou, eu não vou repetir para você. E se você não viu o vídeo anterior, volta nele, depois que acabar aqui, e veja essa parte de alongamento, que é já no começo dele, que ficou bem completo e vai te ajudar bastante. Então a gente teve que daí, depois já de trabalhar a parte de alongamento do Zanca, a gente selecionar exercício. Então qual que foi o primeiro exercício que eu pensei para o Zanca? Vou colocar uma remada curvada. O Zanca não estava fazendo. Vamos tentar fazer ele numa remada curvada, bem estabilizado, né, em isometria, e ele vai fazer um movimento. Vamos colocar um peso leve ali para ele fazer uma remada. Ele não conseguia. Ele ficar na posição causava incômodo e irradiava para a perna. Então a remada curvada não foi uma boa opção. Aí eu falei, vou colocar lombar no banco romano. Vamos lá para o banco romano, que eu vou relatar como que foi para o Zanca. Então esse aqui é um exercício que, inclusive nesse vídeo anterior que eu falei de dor lombar, eu falei sobre ele. É uma dica para fortalecer a lombar. Então ele vai ser muito útil tanto na função estética ali, de trazer hipertrofia e detalhes para a musculatura, mas também na parte funcional dele, né? Nessa parte funcional, de você ter uma musculatura forte e não ter incômodo, né? De você melhorar a sua qualidade de vida tendo essa musculatura fortalecida. Então é um ótimo exercício. Então quando eu pensei no caso do Zanca, eu falei, cara, esse é o próximo. Né? Colocar banco romano, só o peso do corpo aqui. Eu coloco geralmente um ajuste onde eu coloco o banco mais alto. O banco fica acima do quadril. Quando eu desço, o próprio banco me obriga a fazer uma flexão de coluna. E eu consigo ter uma contração dinâmica aí do meu paravertebral. E é um movimento muito eficiente para essa musculatura. Quando eu coloquei o Zanca aqui, ele movimentar causou incômodo, não dava. Zanca, então ao invés de fazer com flexão de coluna, vamos baixar o banco. Então o banco fica abaixo do quadril. Ao invés de eu fazer flexão de coluna, eu vou manter minha lombar estabilizada e vou fazer em isometria. Aqui está tendo a contração dinâmica de glúteo posterior, e quem está fazendo a contração e a lombar fica em contração isométrica. Então, já que não conseguiu com contração dinâmica, vamos tentar a contração isométrica. Não deu. O primeiro exercício para começar a fortalecer a lombar do Zanca que eu consegui fazer foi isso aqui. Banco para baixo do quadril, e ele ficava em isometria.
15 segundos, depois 20 segundos, 30 segundos. Então foi o primeiro exercício que a gente conseguiu colocar para ele. Então, talvez seja o seu caso. Talvez se você está precisando fortalecer sua lombar, você está de forma cuidadosa selecionando exercícios para conseguir fortalecer sua lombar, talvez o primeiro passo seja algo bem simples como isso. Banco romano, apenas ficar paradinho ali em isometria. Foi o caso do Zanca. Depois de um tempo, já com ele ganhando essa sustentação, a gente conseguiu fazer o movimento, mantendo a curvatura lombar. Né? Então a lombar estava em isometria e foi o próximo passo. Sem peso, 3 séries de 10, 3 séries de 15, depois 3 de 12, abraçando um pezinho de 5 quilos, um pezinho de 10 quilos. E né, até que a gente já estava conseguindo fazer ali novamente com flexão de coluna. Então primeiro a gente foi fortalecendo em isometria, depois tendo movimento, mas mantendo a lombar em isometria, adicionando peso. Depois de um tempo a gente fez o teste e ele já conseguia fazer a flexão de coluna com pezinho e tendo uma contração mais eficiente do paravertebral. Então, isso aí, desde o início já devem ter te passado uns 2 meses, né? Foi algo bem gradativo, bem cuidadoso. Depois disso eu tentei colocar o terra. Falei, Zanca, já que a gente já está tendo uma movimentação, vamos tentar fazer o terra? Tentei o terra e eu falei, então eu vou fazer algo mais adaptado. E daí eu coloquei esse exercício aqui para vocês. Vem cá. Se eu fosse colocar o terra tradicional, iria exigir mais do Zanca. Lembrando que ele vinha nessa fase corrigindo a parte de encurtamentos, mas terra completo para ele acabava perdendo um pouco da postura. Então o que eu pensei? Vou fazer o meio terra. E por questão de segurança, a gente iniciou no Smith. Aí eu lembro que no primeiro dia, eu coloquei 10 quilos. Zanca, vai lá e faz. Então ele fazia 10 quilinhos. Ficou bom. Eu lembro que, Zanca, como que tá? Tá leve? Tá, vamos colocar 20 quilos. 20 quilos ele, 20 quilos sinto pressão. Então volta os 10. Volta os 10, já que tá leve, o que você vai fazer? Movimento super slow. Então estava leve, ao invés de fazer um movimento tradicional, fazia super slow. Subia e descia super lento. Então a gente acabava dificultando o movimento. Esses 10 kg no super lento tinha já algum estímulo, ele conseguia sentir. Outra vantagem do super lento nesse caso, ele consegue estar mais conectado ao movimento. Então se ele fosse fazer mais acelerado, ele não ia ter a mesma conexão. Então no super lento ele consegue estar centrado, né, tendo a percepção da lombar, do quadril e fazer um movimento de forma bem controlada, bem cadenciada. Então foi a forma que a gente conseguiu colocar o terra, incluir o levantamento terra. Lembro que logo depois disso a gente tentou ainda a remada curvada. Ainda ele sentia incômodo, a remada curvada foi o que mais demorou. Ele fazer essa posição causava incômodo. Aí a gente foi progredindo no meio terra, foi progredindo lá na extensão do banco romano, até que, acho que já tinham se passado aí um pouco mais de 3 meses, o Zanca conseguiu começar a fazer a remada curvada com 10 quilos cada lado, de forma bem cadenciada, bem cuidadosa, e daí foi aumentando. 15 quilos, 20 quilos, e hoje vocês veem o Zanca remando aí com 120 quilos, que já saiu uma remada lá no Gerson Doria. Né? Os pesos lá é peso mesmo, peso raiz, e conseguindo treinar muito bem. Precisamos ter alguns cuidados. Então, quem acompanha de perto, ele viu que ano passado ele teve uma crise que até atrapalhou os planos de competição. Então, assim, se o Zanca vai fazer um treino de perna, vai ter que pegar a estrada, vai fazer uma presença, vai dirigir alguma coisa assim, tem que se ter uma atenção. Ele faz semanalmente ali sessões de miofacial, sessões de quiropraxia, para estar sempre cuidando desses detalhes. Então, se você tem esse problema, se você tem uma hérnia, é algo que você tem que cuidar sempre. Você vai ter que dar mais atenção que as pessoas normais. Essa seleção de exercícios tem que ser mais cuidadosa para você.
As progressões de carga têm que ser mais cuidadosas, a execução tem que ser mais bem observada para que você não acabe se lesionando. Às vezes um passinho errado que você dá, você sente, a hérnia ali, a protusão acaba pinçando e você perde semanas de treino, semanas que você regride, que você volta a ter dor e volta a ter incômodo e tem que voltar e recomeçar todo o processo. Então eu achei que ia ser um vídeo bem interessante, muita gente me pergunta às vezes em lives, as coisas sobre como foi isso. Achei que ia ser bem interessante a gente ter registrado aqui o conteúdo bem direcionado a isso. E eu sei que muita gente vai chegar nesse conteúdo pelo mesmo problema. E o principal objetivo aqui era deixar bem claro como que foi essa adaptação e escolha de exercícios. Pode ser que você não vá seguir a mesma seleção. Pode ser que você, né, se você for buscar fazer o que a gente fez, algum deles te incomode. Então, o principal aqui é você ter a ideia de que essa seleção de exercícios tem que ser feita de forma bem cuidadosa e você vai ter que sentir, você vai ter que ter a percepção, o cuidado de ao fazer um movimento, se está pressionando, sentiu dor, chegou a irradiar, não vou fazer esse exercício nesse momento, vamos tentar uma adaptação. E daí, né, de forma cuidadosa, você conseguir progredir. Assim como eu falei no vídeo de dor lombar, eu tento trazer um conteúdo aqui de forma geral. A gente consegue ajudar muita gente, a gente consegue fazer muita gente evoluir, muita gente que tem às vezes uma dor, alguma coisa, a melhorar essa dor, se livrar de problemas, de incômodos. Mas cada caso é um caso. Então pode ser que você seguindo essas dicas aqui você se dê muito bem e você consiga melhorar e treinar 100%, mas pode ser que para você esse caminho não seja o melhor, você vai sentir algum incômodo e se você perceber que não está no caminho, procure um profissional, né? Invista na sua saúde. Eu sei que não é caro, é uma consulta, às vezes tem que fazer uma ressonância, mas é um caso sério, galera. É a qualidade de vida, é o seu futuro, as suas vértebras, você está na velhice conseguindo brincar com seus filhos, com seus netos. Então cuide bastante. Eu espero que eu consiga ajudar muita gente com esse vídeo, mas se você sentir que algo não está saindo conforme o planejado, procure algo mais direcionado para você. É sinal que o seu problema tem que ser visto por um profissional e bem direcionado para o seu caso. Tá? Então, espero que vocês gostem desse vídeo, espero que consiga ajudar muita gente. E se você conhece alguém que sofre de algum problema parecido, que está buscando tratamento, fazer alguma coisa para melhorar nessa questão, manda esse vídeo para esse seu amigo aí. Você vai ajudar o seu amigo e vai ajudar também o canal a ser mais divulgado. Valeu, galera. Fica de olho no canal, né? Deixa aí seus comentários, deixa seu like e até a próxima.